site da Aline, e só um detalhe, tem meus alunos que estão ali, e tem uma coisa importante, viu como é importante em palestra? Vocês só me vêm falando mal da reforma. Ela falou, olha só, não, eu falo sério, porque é sempre importante você ter outras visões sobre isso. Passa a palavra aqui para a doutora Aline. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Krieger. Inicialmente eu quero agradecer, né, ao convite do nosso presidente para ser vice-presidente dessa comissão, doutor André Batalha. Como eu estava falando para alguns aqui, meus sotaques percebem que não sou carioca de origem, mas sou carioca de coração, já estou aqui há uns 10 anos, então nós fizemos o mestrado juntos, criamos uma grande amizade, já estamos na comissão aqui há um tempo e é um prazer estar nessa casa. Eu era de OAB lá no Rio Grande do Sul e tenho o prazer de ser OAB aqui também. Acho que é uma instituição muito forte para quem está estudando. A OAB só traz coisas bacanas, então relacionamento, amizades, trocas, negócios, conhecimento. Então, às vezes me dizem, como é que eu entro na advocacia, como é que eu começo, como é que eu vou fazer? Olha, se vincular a instituições de classe é uma bela maneira de começar a fazer um network de pessoas da mesma área, nascem muitas oportunidades por aqui, então sejam muito bem-vindos a essa casa. É um grande prazer também estar com o doutor André, a Elza e a Yara, minhas queridíssimas amigas, advogadas brilhantes, muito competentes, e que muito obrigada pelas reflexões. Esse é o nosso primeiro evento da Comissão Especial da Reforma Tributária. A gente estava brincando que nós temos emprego pelos próximos 50 anos, em virtude da reforma, né? Está mudando tudo. E realmente a nossa ideia, né, quando a gente começou a falar dessa comissão, nós temos também um grupo de estudos online. Quando nós éramos antes da Comissão de Direito Tributário, a gente tinha um grupo, o Dr. Suelen participava ali também, tinha um grupo de estudos online que era super legal, de debates. Então, é ensino jurídico de qualidade e gratuito, né? Então, aproveitem para quem está começando. Então, deixa eu... vou aproveitar aqui para quem quiser também. Eu também sou advogada, também sou professora, também sou instagramer tributária, então me sigam lá, Tributária Atual. Bom, pessoal, nossa reforma tributária, tá? Ela entra em vigor com a Emenda Constitucional 132, e só fazendo um apanhado geral para a gente chegar aonde nos impacta na advocacia, né? Ela teve a unificação dos impostos sobre o consumo. E por que isso é importante ressaltar? Porque são impostos a mais que estão sendo trocados e aumentando as alíquotas, mas a gente não está deixando de pagar os impostos sobre a renda, então só está aumentando a nossa carga tributária. Ela é vantajosa em termos de simplificação, como bem disse a Elza, realmente o nosso sistema era muito complexo, e isso em termos... A reforma tributária entra em vigor muito também em termos de alinhamento com o OCDE, para transformar o Brasil num país mais competitivo, para a gente ter... Isso já começou lá quando eles implementam os IFRS, mudam a nossa contabilidade, porque a gente tinha toda uma sistemática diversa, onde não conseguia atrair o capital estrangeiro para cá. Então, agora, a gente tem um aumento de alíquotas, mas também tem uma simplificação. E vai ter aumento? Vai ter aumento. Isso é indiscutível. Mas a gente ainda é quase paraíso fiscal. Então, para quem acha que a gente paga uma carga tributária muito grande, vai para Portugal, vai para o Reino Unido, vai para países assim. A carga tributária deles é 3, 4 vezes maior do que a nossa. A gente só não é paraíso fiscal porque o nosso imposto de renda é 27,5%. Paraíso fiscal é de 25% para baixo, o imposto de renda. Então, vai ter e vamos ter que nos adaptar. Então, o que é importante para a gente na advocacia? Saber o que está acontecendo. Por quê? Porque o custo do tributo tem que estar dentro da nossa precificação, simples assim. Ninguém vai dar dinheiro para o governo à toa, vai ter que botar dentro do custo do serviço. E nós vamos falar muito sobre o preço do nosso serviço aqui, por que essa reforma tem a ver. Tá? A gente tem também o ponto de alíquotas diferenciadas. Todo mundo tem a mesma alíquota, mas na hora de regulamentar, algumas profissões têm um percentual de redução, e nós da advocacia temos um percentual de redução. Então, se a alíquota básica for 26,5%, a gente tem um redutor de 30%. Vai deixar a carga tributária igual que é hoje, que a gente nem ISS paga, porque paga R$100 para o profissional? Assim, hoje não...
Não, jogando contra nós, mas hoje não é justo, entendeu? Por que um advogado no escritório de advocacia que lucra um monte paga menos do que um salão de beleza do lucro presumido, entende? Porque a gente tem direito ao ISS fixo. E a outra questão, a gente tem essa transição, que eu não vou falar sobre ela, que é aquela linha do tempo que ficou maravilhosa dela, depois eu quero copiar a linha do tempo incrível, muito bem formatada, tá? Então, a gente tem a previsão dos 30% já na Constituição, tá? No artigo 9º, no parágrafo 12º, ela fala dos 30% para as profissões regulamentadas. Quem são profissões regulamentadas? Eu costumo explicar. Quem tem um diploma. Então, assim, a grosso modo, quem é regulamentado? Se tu tem fisioterapeuta entra na saúde, mas engenharia eu tenho que estar inscrito no CREA, na arquitetura, direito, contabilidade, todos esses que têm um órgão de classe onde tu é obrigado a ter uma inscriçãozinha, isso é considerado profissão regulamentada. Eu brinco com os clientes, é aquela profissão que para tu exercer tu é obrigado a pegar um diploma e se inscrever num órgão de classe, né? É fácil de explicar esse critério. Então, quem é que entra na turma do fator de redução de 30%? São esses aí, administradores, arquitetos, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, tá? E aí, no inciso 2º, estamos nós, os advogados. Aline, mas eu sou do Simples. Espera aí que eu vou dizer para vocês o que acontece quando a gente é do Simples. Tá? Opa, aqui. Então, assim, ficou a parte mais importante ali, ficou clarinha em vermelho. Então, o que muda da gente agora? Vamos começar nas mudanças que impactam. Diversos advogados optam por pagar tributos na pessoa física, porque diz assim, o meu escritório é em casa, eu faço home office, eu uso o livro caixa, então para mim vale a pena deduzir do livro caixa, daí eu pago meu imposto de renda ali conforme o livro caixa. O que é o livro caixa? Digamos, com as ações desse mês e consultoria eu faturei 10 mil reais, eu ganhei 10 mil reais. Mas eu gasto com software, com estagiário, com despesas necessárias para minha atividade profissional, 7 mil reais. Então, o que é o livro caixa? Me sobraram 3. E daí, em cima desses 3, a minha alíquota de imposto de renda ela é mais baixa. Ou, dependendo de quanto eu gastar ainda com plano de saúde, coisa, eu até pego esse valor de volta, de quantos filhos eu tenho. Por quê? Porque o advogado hoje que atua na pessoa física paga só o imposto de renda. Porque o ISS, o ICMS, o PIS e o COFINS não incidem sobre a atividade da pessoa física. E isto mudou com a reforma. Então, assim, quem são os sujeitos à alíquota de 30%? Inciso 1 que não dá para ler. Pessoa física, vírgula, desde que os serviços prestados estejam vinculados à habilitação dos profissionais. Quem são os advogados? Profissionais habilitados. Ou seja, a partir de 2027, pessoas físicas passam a ser contribuintes do imposto, ou seja, fica mais caro. E a primeira coisa que os advogados têm que prestar atenção: vou querer ser pessoa física ou vou querer ser pessoa jurídica, né? Eu quero ser pessoa física. E aí os advogados vão ter que começar a calcular. Porque se eu sou pessoa jurídica, eu vou ter que ter um custo com uma contabilidade, eu vou ter que me formalizar, eu tenho custo com o registro, eu tenho custo com a unidade da OAB pessoa jurídica, não só da pessoa física. No Rio não tem. Então, assim, mas assim, existe um custo de ter uma empresa, existe uma maior necessidade de um controle documental, de se organizar. Então vai ter que começar a fazer conta. Vale mais a pena um ou vale mais a pena o outro? Lá no início da carreira a gente vai ter que começar já a fazer conta, né? Porque depois que o escritório está grande, daí a pessoa jurídica fica meio óbvio. E daí também pessoas jurídicas, né? E a gente tem, pessoas jurídicas que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos. Tem que possuir sócios habilitados, e aí eu chamo a atenção para as letras B, C e D. Não tenham como sócio pessoa jurídica, no direito já não pode, né? Não sejam sócios de outra pessoa jurídica, então tem que cuidar que também não pode. Não exerçam atividades diversas da habilitação dos sócios, isso tem muito mais a ver com quem não é do direito, né? E sejam os serviços relacionados à atividade fim prestados diretamente pelos sócios,
admitido o concurso de auxiliares ou colaboradores, ou seja, não tem problema contratar funcionários. Então tá, Aline, a gente quer ser pessoa jurídica, usar o meu percentual de redução, né? Então vamos ver. Ah, mas eu sou do Simples. Então, anexo 4, que é o anexo que rege, a gente começa em 4,5%, a nossa alíquota do Simples. Beleza. Só que o IBS e a CBS são não cumulativos. Se eu recolher 4,5%, que engloba os tributos incidentes sobre a renda e o faturamento, que é para quem fatura até 180 mil no ano, que é o nosso pequeno escritório, e eu quiser prestar serviço para uma empresa grande que recolhe o IBS e a CBS sobre a sistemática não cumulativa, o crédito que eu vou dar para eles é do tamanho de uma formiguinha. E quando ele pegar um escritório que recolhe o IBS e a CBS por fora, vai dar o crédito cheio. E aí é o seguinte, ou eu vou ter que dar desconto no meu preço, ou eu não vou conseguir competir com o escritório grande. Ou eu vou ter a alternativa de recolher o IBS e a CBS por fora do Simples, daí ele deixa de ser o 4,5% e ele fica mais alto. O que eles fizeram agora na regulamentação? Escolher pagar o IBS ou a CBS por dentro ou por fora é uma escolha feita de 6 em 6 meses, antes era uma vez por ano em janeiro, agora vai escolher em setembro e abril ou março. Por quê? Porque pode ser que eu mude, agora eu estou com mais clientes que precisam de direito a crédito, agora eu estou com menos clientes que precisam de direito a crédito, eu atendo mais empresa do Simples que recolhe IBS e CBS por dentro do Simples. Bom, então eu não vou, não, mas eu estou querendo atender só as empresas grandes. Então assim, a gente, porque está todo mundo agora se voltando para os fornecedores, porque como é um tributo não cumulativo com uma alíquota muito grande, o que é o não cumulativo? Se eu sou uma indústria, vamos supor, vai pagar 30% de IBS e CBS. 30% sobre a diferença entre o que eu gastei e o que eu faturei. Então, eu sou uma indústria, eu faturei R$1 milhão e eu gastei com um insumo, fornecedor, meu escritório de advocacia, meu escritório de engenharia, meu escritório disso, daquilo, 500 mil, 600 para ficar mais fácil de visualizar. Daí eu vou pagar meus 30% só sobre 400 mil. Mas se esses meus fornecedores não me gerarem direito a crédito a tudo isso, eu vou pagar muito mais imposto. E aí a turma da advocacia vai ter que olhar e dizer, e aí? Eu quero qual... E tudo sempre projetado para frente, eu não posso mudar de ideia todo mês. Então, eu quero nos próximos 6 meses mirar em cliente grande ou eu quero mirar em cliente menor. O meu cliente é do Simples, o meu cliente não é. Então, entendam que os impactos para a advocacia é compreender como é que eu vou precificar o meu serviço para ver como é que eu vou ficar competitivo e ainda mais se eu pequenininho tô querendo crescer. Então, a gente tem essas decisões quando é do Simples, porque senão a alíquota está mantida. O que acontece hoje, pessoal? Todo escritório de advocacia que fatura até ali na faixa dos 2 milhões ano está no Simples porque é muito mais barato. Passando disso, o Simples começa a ficar mais caro. Mas até 2 milhões ano o Simples é muito mais barato. Então toda a turma isso vai impactar diretamente os escritórios menores, que é 95% dos escritórios que a gente tem, Quantos Matos Filho Neto tem? 2, 3, Sei lá. A gente pegar grandes bancas do Brasil, sei lá, 100, As outras 1 milhão de bancas aí é todo mundo menorzinho. E aí se eu disser, não, eu quero, eu vou então ser do lucro presumido. Olha o que acontece com o lucro presumido. O imposto de renda é sempre 15%, sobre uma base presumida de 32%. Se vocês fizerem isso, quanto é 15% de 32%? Chega no 4,8%. Contribuição social sobre o lucro líquido é sempre 9%. Numa base de 15%, a gente chega em 2,88%. Ou seja, a gente tem o tributo federal de 7,68%. Ele não vai deixar de existir, não muda em nada, continua existindo. Só que antes, o que a gente pagava, o ISS fixo de R$100, mais 3,65% de PIS e COFINS, vai virar, se tiver uma alíquota cheia, por exemplo, de 26,5%, um fator de redução que tira 30% disso, fica 18,55%. Vamos imaginar que esse escritório de advocacia gastou horrores, que é fora da realidade do escritório de advocacia, porque o custo é baixo.
Então 5% teria uma alíquota efetiva final de 13,55. Então, mas o 7,68 não deixou de existir. Então, o que hoje se paga 11,33, porque o ISS é fixo, vai passar a pagar 21,23. Ou seja, está errado no slide, porque isso aqui para advocacia o ISS é fixo. Então, vai pagar 9,9% a mais. É um aumento de 10% todo mês na carga tributária, 10% é um sócio, né? Então, a gente tem que estar preparado para ambas. Quem quiser entrar no mercado competitivo para recolher IBS e CBS por fora, vai ter que optar pelo Simples, que daí fica um pouquinho mais baixinho do que esse 7,68, e vai pagar o IBS e CBS por fora. Então, tem que considerar esse aumento real de tributos em torno de 15%. 15% é bastante, tá? Então, mais alguns pontos de atenção, né, que a gente costuma falar. Então, alíquotas efetivas vão ser maiores e tem que estar dentro do custo. A gente está indicando, inclusive, para os clientes fazer cláusulas de reequilíbrio contratual. Porque, assim, se tu tem contratos de longo prazo, se tiver, tem que ter uma cláusula de reequilíbrio contratual, senão fica impagável, tá? O IBS e a CBS, eles são não cumulativos, isso é a parte boa, que a gente não fala só da parte... Existe uma não cumulatividade plena, então não se aplica para nós da advocacia, porque todo mundo era lucro presumido, então vai pagar mais mesmo. Mas para quem usava lucro real ou o PIS e COFINS não cumulativo, o que antes tinha uma série de vedações, isso não acredita e tal, agora vai acreditar de tudo. O que isso impacta ao acreditar de tudo? Quem não emitir a nota, o cliente vai começar a exigir emitir. Então, assim, o não pagamento do tributo por mim, fornecedor, faz com que a tua empresa tenha que pagar o meu tributo. Então, quem vai fiscalizar vai ser o próprio contribuinte. Então, se tu não tem um compliance bom na tua e quer prestar para uma empresa grande e fizer eles pagarem mais tributos, eles vão mudar de fornecedor. Então, a gente vai ter que olhar para nós para conseguir ser fornecedor, né? Então, coisas que antes não se olhavam. Né? Onde é que a gente tem riscos, né? Objeções e aumento da sonegação, né? Então, a questão daquele o por fora, né? Não vou emitir nota e tal, porque não adianta dizer que é na pessoa física. Só que se a gente começa a fazer muito por fora, não tem origem para o dinheiro que passa na conta. Acima de R$3.000 é informado para a E-Financeira, é informado para a Receita. A Receita sabe todo mundo que gira acima de R$3.000, né? 13. Então, fica muito difícil, é só realmente para quem está naquele muito pequenininho, né? Até já teve gente que me diz, vai começar a voltar a acontecer o dinheiro vivo. Pode ser, mas daí não gera direito ao crédito, né? Então, a gente tem também esse pagamento através do split payment, só para dar um passant aqui, que é uma retenção por parte do banco e devolver só o valor recebido, efetivamente recebido, sem o valor do tributo. Então, a gente perde também a possibilidade de fazer fluxo de caixa e giro com tributo, porque às vezes não paga quando puder, daí parcela e faz giro de caixa com isso. Eu orientei essa semana um cliente, que é assim que a gente orienta, infelizmente, né? Então, assim, ele disse, eu vou pegar um empréstimo para pagar tributo. Eu digo, pagar empréstimo para pagar tributo não dá, porque o teu capital de giro, se tu pegar um giro no banco, se pegar giro normal, aquele é 9%. Se pegar um empréstimo muito bom, tu consegue a 3%. A Selic tá cara, mas tá 1% ao mês. Então não compensa pegar empréstimo para pagar tributo. Tu já tá na multa ali. Então, a gente que é advogado cada vez mais vai ter que entender dessas opções financeiras para dar para o cliente, porque isso faz a gente ter uma visão estratégica de qual a decisão vai tomar. A gente não vai mais ficar discutindo de, esse acredita, esse não acredita. A gente vai mudar de posição dentro da empresa, passando a ter uma posição muito mais de consultoria e de estratégia e muito menos de ficar discutindo tanta coisa na justiça, tá? Então, né, ali é a opção semestral. Estou finalizando aqui. O que a gente vai ter? Um compliance um pouco mais complexo. Então, assim, tem que ter controle documental de todas as empresas,
que é uma coisa que não acontece, principalmente nos escritórios de advocacia, até nos maiores. O pessoal é um pouquinho bagunçado nessa questão de documentação e compliance. A gente vai ter um fluxo de caixa impactado, porque o tributo que eu pagava, digamos, um tributo trimestral que eu pagava 4 meses depois, eu vou ter retido, então eu tenho um fluxo de caixa de 4 meses a menos, né? A gente tem que rever a nossa questão de preços e, então, em termos de estratégia, isso vale não só para nós, como para serviços vendáveis, né? O que a gente tem? Mapeamento de impacto da reforma, planejamento financeiro e não só tributário, que eram coisas que a gente não oferecia tanto. Né? A gente vai ter uma necessária atualização de sistemas, escrituração contábil, então assim, o advogado cada vez mais como um consultor e entendendo das questões contábeis. Né? Questão de diálogo, treinamento do cliente. E a ideia da reforma era uma simplificação. Né? Considerando todas essas opções, a simplificação não veio do jeito que a gente imaginava, né? Os serviços que são os maiores empregadores foram os maiores impactados, né? Não reduziu a regressividade, ou seja, né, os pobres pagam mais impostos que os ricos ainda, e isso tem medidas ali, mas na hora de eles fazerem as medidas redistributivas foi muito infeliz essa reforma. Então, enfim, eu acho que a minha principal ideia aqui com essa palestra era trazer para vocês, mudou e a gente vai ter que se adaptar. Então, assim, vai ter que se adaptar, vai ter que focar quem que a gente quer que seja o nosso cliente, qual vai ser o modelo do nosso escritório, como é que isso vai me impactar, poder explicar isso para os clientes, entender, eu acho que assim, né, entender o que é um fluxo de caixa, entender o que acho que cada vez mais, eu sou os dois, para quem não sabe, eu também sou formada em ciências contábeis, então por isso que eu uso alguns termos mais técnicos. Então, para fazer propaganda, tem um concurso aberto de contabilidade para advogados, quem quiser, ali no tributário atual. Mas assim, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais consultor, cada vez mais transdisciplinar, e é importante esse debate, e o advogado que tiver sabendo desses conceitos, que conseguir apoiar a gestão, ele não vai sair do mercado, porque aquele que era aquele mero discutidor de tese, em 10 anos ele está fora, né? Acabou esse mercado. Tipo assim, vai discutir ainda um pouco, mas uma hora ele vai acabar, porque a gente vai estar tudo retido e tal. Então, temos bastante, acho que no imposto seletivo, a gente vai ter muita coisa judicializada, mas o imposto seletivo é para BET, petróleo, né? O imposto seletivo é um imposto incidente sobre tributo, sobre o pecado, né? Produtos com chamadas externalidades negativas, que a gente chama em economia. Então, produtos onde se quer desincentivar o consumo. Então é isso, é cigarro, nem sei se refrigerante entrou. Não entrou, né? Mas assim, é cigarro, aposta, petróleo, né? Para surpresa de muitos, entrou o veículo elétrico, que é totalmente sem sentido, né? Isso aí acho que é uma coisa que vai ser desjudicializada, porque tem o princípio da proteção ao meio ambiente, enfim, são muitas coisas, eu vou parar de falar, porque senão eu falo demais. Mas, pessoal, é isso, né? Estou à disposição, né? Quem quiser falar comigo, eu estou ali na rede social Tributário Atual toda hora, e a gente tem grupo de WhatsApp, tudo. E estou à disposição, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Espero que tenham sido válidas as reflexões.